Eu queria ter comentado esse caso do Games Edu de uma maneira diferente, mas infelizmente o meu microfone pifou durante a gravação. A culpa é do Windows. O Windows 11, principalmente, ele fica diminuindo e aumentando o volume do microfone e eu não tenho como mexer nisso. Tem uma inteligência artificial dentro dele que vê ruído, então qualquer mínimo ruído já faz com que ele reduza. E eu tenho que ficar de olho, tipo, o tempo inteiro aqui pra saber se ele tá gravando ou não. Bom, de qualquer maneira, o que tá acontecendo é o seguinte, meus amigos. Tem muitas pessoas que estão criticando o Games Edu e atacando o Games Edu, que é um criador de conteúdo de jogos de videogame, que começou a fazer alguns posicionamentos e alguns comentários em relação a como ele está insatisfeito em relação aos jogos de videogame. E muitas pessoas não entenderam o que eu quis dizer nos meus últimos vídeos quando eu falo sobre isso. Teve um carinha até veio falar pra mim assim, você é formado, não é? Como se o fato de eu ser formado fizesse com que eu entendesse melhor a guerra cultural, né? E uma das coisas que ele disse é, você acha mesmo, o cara tem essas opiniões sobre o jogo, você acha que ele não vai ter essa opinião pra vida real e tal? E isso é, querendo ou não, uma forma de você querer justificar o ódio que você tem e o ódio que você quer despejar nessa pessoa. Porque você não tem um motivo para você atacar essa pessoa. O fato de você ver essa pessoa criticando um jogo faz com que você ache que essa pessoa vai criticar pessoas no mundo real. Então, por exemplo, para você ver como os caras eles estão pensando. Basicamente, o fato do Games Edu ir lá e falar que uma personagem de um jogo é feia, sabe? Sei lá, essa personagem é quadrada, como foi a forma que ele falou. Vai fazer com que ele chegue, por exemplo, numa mina na rua e diga que ela é feia ou alguma coisa do tipo, saca? O que... Mano, a gente não tem como julgar o cara dessa maneira, a gente não sabe sobre a vida dele, às vezes inclusive essa nem é a opinião dele, ele só tá falando isso porque é tipo hegemônico entre os gamers, entende? E o que eu quis dizer nos meus últimos vídeos sobre esse tema é que basicamente, mano, tipo, o cara ter a opinião dele não necessariamente configura que ele possa fazer parte da guerra cultural. A guerra cultural é essa ideia que você tem de direita contra esquerda o tempo inteiro. Então todo mundo é de direita ou esquerda dependendo do ponto de vista que você vai ter para criticar aquela pessoa. Recentemente eu fiz um vídeo sobre guerra cultural, por exemplo, no caso do Peter, do Nerd, onde o Peter ele já teve algumas opiniões e essas opiniões colocaram ele como sendo de direita e muitas pessoas de direita abraçaram ele. Só que agora ele começou a ter opiniões que divergem dessa galera que cada vez vai ficando mais extremista e essa galera começou a rejeitar ele. E isso gerou uma situação onde o cara ele virou persona não grata em todos os lugares da internet, porque as pessoas que são de esquerda vão olhar pro cara e falar pra ele que ele merece isso e que ele tá se fudendo e que é isso aí, ele tem que se fuder porque ele tem pensamentos de direita. E a galera de direita extrema vai falar, pô, você virou lacrador, você não é mais do nosso grupo porque você começou a defender o Yasuke, porque você começou a defender a aparência da Bella Ramsey e coisa do tipo. Só que no caso, essas mesmas pessoas que ficam falando sobre aparência e tal, não pode ficar criticando a aparência da pessoa XYZ, não pode falar nada dessa pessoa. São as pessoas que hoje estão atacando e falando sobre a aparência do Games Edu. Essas pessoas estão hoje indo lá no Twitter e falando que o Games Edu é feio, que o Games Edu é gordo, que o Games Edu usa óculos, que o Games Edu é incel e outras coisas mais. Então, tipo, o motivo do cara ser atacado fisicamente é porque ele criticou um personagem de um jogo 3D. E ênfase, isso não te dá liberdade pra você ser babaca com ele. Aí vem o comentário que o carinha fez. Eu entendo que às vezes o carinha fez esse comentário pra aqui no meu último vídeo de uma maneira muito, sabe, tipo, com as melhores das intenções, sabe? Às vezes ele só pensa, não, esse cara aí é mau caráter e tal, você tá defendendo ele. Tipo, mano, veja bem. O fato de você ter uma pessoa, digamos que ele realmente é mau caráter, entende? Se o cara é mau caráter, isso não libera que você seja mau caráter e xingue ele também, entende? Então se você acha que pessoas que xingam a aparência de outras pessoas vão lá e diminuem essa pessoa porque ela é gorda e tal, se você acha isso errado e você acha que isso é uma coisa nojenta e feia e ruim de fazer, e você viu que uma pessoa fez, isso não libera que você faça nela, entende? É aquela situação, sabe? Pra você acabar com os assassinos do mundo, é só você matar os assassinos. Só que toda vez que você mata um assassino, surge um assassino novo no mundo, saca? Então, porque você tá matando também, entende?
Então, a mesma coisa vai valer aqui. Se você quer acabar com os babacas no mundo, então não seja um babaca também, entende? Porque se você for babaca com babaca, esse cara vai continuar sendo babaca e você vai ser babaca também. Logo, dobrou o número de babacas. E é por isso que a gente tem tantos babacas. E o Twitter é o reino dos babacas, basicamente. É o reino das pessoas escrotas. O argumento que o Games Edu usou para criticar os jogos em relação à lacração, que você já sabe a minha opinião, eu acho que tipo é muito meme, eu não me importo nem um pouco com isso, sinceramente, eu não ligo para essa questão e vejo as pessoas levando isso muito a sério e assim, eu paro e penso, cara, por que pegar e falar, por exemplo, que um jogo é ruim porque o jogo tem XYZ, sabe? Embora que é muito volátil isso. As pessoas, elas pensam que a lacração é qualquer coisa. Inclusive, lacração são os amigos que você faz pelo caminho, né? É mais ou menos isso. Então é muito fácil você criticar qualquer coisa hoje e dizer que é lacração. E por isso eu não gosto muito desse argumento. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que existe sim uma cultura woke nos jogos. E que os jogos, eles têm isso. Eles têm esse viés progressista, entende? Existem culturas progressistas nos jogos e a maior parte das empresas, elas são progressistas de jogos de videogame e elas colocam isso o tempo inteiro, algumas mais, outras menos. Alguns jogos são maravilhosos, que têm cultura progressista, outros nem tanto. O problema, e que é uma coisa que vai valer tanto como crítica para a esquerda quanto para a direita, é o fato de que você pega e começa a hegemonizar demais uma ideia e aquilo vira um padrão, sabe? Então pode ser que lá no passado, em 2010, por exemplo, o primeiro jogo woke, entre aspas, o lacrador, ele tenha sido um jogo maravilhoso, um jogo incrível, um jogo com um monte de coisa que as pessoas falaram, isso subverteu, então agora todos os jogos têm que ser assim. E é justamente esse o problema, essa é a crítica, saca? Que todos os jogos estão iguais. No meu último vídeo eu comentei sobre também uma questão de que do ideal de beleza, que ele tá mudando. As pessoas estão reclamando da beleza dos personagens e não adianta você falar pra mim que as pessoas não ligam pra beleza. Claro que ligam pra beleza, pelo amor de Deus, todo mundo liga pra beleza. Se eu fosse magrinho, loiro dos olhos azuis, cara, eu estaria milionário aqui no YouTube já, entendeu? Mas não, eu sou totalmente o contrário do padrão de beleza. Eu ganho visualizações e inscritos com, sei lá, o jeito que eu tenho. Eu sou uma pessoa que conversa muito, as pessoas falam que eu sou muito carismático e tal, e é por causa disso que eu ganho view. Mas é óbvio que, tipo, muitas pessoas param de me assistir porque eu sou gordo. Você acha que eu não sei disso, não? E, inclusive, a maior parte dos xingamentos que eu tenho, que eu recebo, a maior parte, 99% deles, são porque eu sou gordo ou por causa que a minha voz é ruim, a minha voz é muito, sei lá, a minha voz não é tão grave. 99% das críticas que eu recebo é por causa disso. Não é por causa do meu conteúdo, não é por causa do meu pensamento, não é por causa do argumento que eu trouxe, não. É sempre em relação à aparência. E é justamente o que vocês estão fazendo. Vocês estão criticando a aparência do cara, sendo que você poderia argumentar que ele teve uma opinião ruim. Eu poderia argumentar das opiniões que ele deu sobre os ideais de beleza e tal. E como isso vai mudando, e como isso também é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos pra cá. E entender, por exemplo, sei lá, o jogo Dragon Age Veilguard foi um que criticou muito ele. Mas assim, pensa só, você tá pegando uma gota d'água e é justamente esse o ponto que eu quero trazer aqui, que é o mais danoso possível. As pessoas não acompanham o Games Edu pra falar que ele, por exemplo, é um cara anti-woke e tal, e não sei o que. As pessoas não acompanham ele pra falar isso. O cara, ele posta, sei lá, tantas horas de conteúdo por mês, e você vai pegar um trecho no Twitter, onde ele fez uma piada com o Dragon Age Veilguard, que é uma parada de meses atrás, e você já coloca assim, tipo, que o cara é anti-vacina, que o cara é Bolsonaro, não sei o que o cara é não sei o que o cara merece a morte, que o cara é gordo, que o cara é incel, que ele odeia mulher. E caraca, mano, vocês estão viajando demais, só por causa da opinião do cara em relação a um personagem 3D de um jogo. E agora, recentemente, o cara foi criticado porque ele falou que a Lúcia, o personagem 3D do GTA, é bonita também. E aí, sei lá, mano, tipo, é bizarro você pensar que as pessoas estão perdendo seu tempo pra ir cancelar um cara no Twitter que teve uma visão de que um personagem é bonito, de que aquele personagem é sexualmente atraente, um personagem 3D. E eu acho isso, tipo, cúmulo, entendeu? O cúmulo, as pessoas pegarem e agirem de maneira covarde, porque pra mim isso é uma atitude covarde. E assim, eu entendo que às vezes as pessoas, ninguém quer se ver como feio, ninguém quer se ver como errado, ninguém quer se ver como uma pessoa zoada, mas às vezes você acaba tendo atitudes ruins, e essa é uma atitude ruim que você pode ter tomado, entende? A maior parte das pessoas, elas
tipo, não tem más intenções. Elas não querem fazer as coisas por serem mal. Tem aquela coisa, né, de que no inferno tá cheio de boas intenções, e é verdade. E isso é uma coisa que eu penso muito, sabe? De que a pessoa tem boas intenções de estar combatendo o mal, que a direita é o mal, então ele vai combater o mal. Mas às vezes você tá julgando demais as pessoas, tá criticando demais as pessoas, tá atacando demais as pessoas, sabe? E não é assim que funciona. O fato de você pegar e ser escroto com uma pessoa te faz uma pessoa escrota também, entende? Então como faz pra você resolver esse problema? Quebrando o ciclo. Se as pessoas quebrassem o ciclo de se atacar, a gente teria um mundo melhor. Mas é aquilo, as redes sociais estão incentivando você a se atacar. As redes sociais estão o tempo inteiro incentivando, te dando dinheiro pra você atacar os outros, te dando armas pra você atacar os outros e assim por diante, porque eles lucram com isso, entende? E as pessoas simplesmente vão e se atacam. E se você parar de se atacar hoje, vai ter outras pessoas que vão, entendeu? E vai ter outras pessoas tomando seu lugar e assim por diante. Então, independente, tipo isso que a gente tá vendo, de brigas e brigas e brigas e brigas, e uma autofagia, tanto dentro da esquerda quanto dentro da direita, porque se você for ver, ao mesmo tempo que o Peter, que era considerado de direita, tá sendo sempre cancelado pela galera de direita, o Castanhari também é cancelado pela galera de esquerda, então rola até mesmo uma autofagia dentro dos próprios vieses políticos. Então é uma parada assim que virou briga por brigar, entende? Não tem mais um sentido, não tem mais um objetivo. Porque, tipo, não faz sentido você vir pra mim aqui e falar que é justificável você ir lá e falar que o Games Edu é um gordo escroto, sabe? Ah, mas por que você tá levando tantas as dores do Games Edu? Porque você também é escroto? Você também é de direita, Dark? Cara, olha só pra mim, eu sou gordo. Você acha que eu não me sentiria triste de pensar que tem alguém que sendo criticado por ser gordo, sabe? Não pelos pensamentos que ele tem? Como você acha que eu me sinto em relação a isso? Como você acha que eu me sinto quando eu tenho uma opinião polêmica e as pessoas, em vez de falar sobre a minha opinião polêmica, sei lá, falar que eu gosto de, sei lá, de suco de uva em vez de suco de laranja. E aí as pessoas, em vez de falarem, pô, Dark, eu acho que suco de laranja é mais saudável, sabe, sei lá. E em vez das pessoas falarem, isso não, seu gordo. Você acha que eu gosto desse tipo de coisa? Você acha que eu gosto de ver esse tipo de situação? Você acha que eu acho isso certo? Principalmente no contexto que a gente tá vendo, de uma pessoa que foi criticar um personagem que não existe e ser criticada na sequência pelas mesmas pessoas que estão criticando ele porque ele criticou. É tipo, falei mal de um personagem online e logo agora podem comer meu cu, sabe? Esse é o salto lógico que as pessoas têm, sabe? Então, tá liberado fazer estupro com o cara porque ele fez um comentário assim, entende? Não tá liberado, não é assim que funciona. Na sua cabeça pode fazer, na cabeça dos caras que motivam a questão política, te rodam a roda política, talvez seja. Mas não é bem assim que funciona, na minha opinião, não. Então, super respeito todo mundo que tenha pensamentos e vieses diferentes, e eu acho que a gente tem que sempre aprender com isso, saca? Não é porque o Games Edu tá insatisfeito com os jogos, que ele que resolveu pegar e falar sobre isso, que ele automaticamente é um desgraçado e ele tem que morrer. Muito pelo contrário, porque os jogos estão uma merda mesmo. Se você defende os jogos do jeito que eles estão hoje, você é um babaca, porque tá tudo ruim e eles só aumentam o preço e não tem como você pegar e passar pano pra isso, não. E as empresas têm que se tocar e melhorar, porque não dá pra continuar desse jeito, não, senão a gente vai entrar numa crise, entende? Então é muito mais sobre você reclamar de algo que realmente tá ruim do que você pegar e falar que o Games Edu é um desgraçado, entende? E não faz sentido nenhum. Na verdade é você pegar uma pauta política que nem é dos games. Essa pauta nem é dos games, essa pauta é a pauta política. Uma discussão política que não tem nada a ver com os games em si e que foi colocada a politicagem dentro dos games, né? Colocaram muita politicagem dentro dos jogos, infelizmente. Bom, então é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo e a gente se vê depois.